Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? Tô fazendo um vídeo aqui que eu deveria ter feito uma semana atrás, mas não tive tempo de fazer, infelizmente, mas que é uma situação que precisa ser, no caso vai ser resolvida amanhã, né? Então esse vídeo vai ficar datado bem rápido, mas eu não quero deixar de fazer esse vídeo mesmo assim. Esse vídeo aqui é sobre a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República para ser apreciada pelo STF sobre o ensino religioso confessional nas escolas públicas, tá? Então, vamos nessa falar um pouco sobre isso. Quando eu era moleque, eu lembro que eu fiz primeira comunhão, né? E antes disso você faz aula de catecismo por um ano, né? Acho que é um ano. Foi um período bem agradável até, porque era a igreja do lado da minha casa, o pessoal que estava lá fazendo o catecismo comigo, muitos eram da minha escola também, então eu acabava conhecendo a galera e tal. Agora, no que diz respeito aos ensinamentos que a professora fez lá, né? Era uma senhorinha que fazia, que envolvia falar mal de outras religiões. Eu lembro que na minha aula de catecismo a professora falava mal de protestantes, falava mal de espíritas, falava mal de judeus, e digamos que não demorou muito, assim que eu terminei a primeira comunhão, para entender o modus operandi e começar a falar mal também da igreja católica, né? Perceber já que a senhorinha lá me ensinou a falar mal das outras religiões, né, ou a pensar mal delas, ou a criticar as outras religiões, por que não fazer o mesmo com a igreja católica? Óbvio que isso é uma evidência anedótica, isso foi a minha experiência na primeira comunhão, então isso não pode ser colocado como uma regra ou como uma lei para absolutamente nada do que acontece no Brasil ou no mundo, tá? Deve ter pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, mas pode ser que a maior parte não seja assim. Mas para mim me soa bastante significativo, né, o fato de você ensinar preconceito como sendo uma coisa religiosa, como sendo uma coisa boa, né, preconceito no caso contra pessoas que acreditem em coisas diferentes do que você acredita. E não acredito nem que essa senhorinha que me deu aula de catecismo, que ela fizesse isso voluntariamente no sentido de ser uma má pessoa, tá? Eu acho que ela fazia isso porque era daquele jeito que ela estava acostumada a fazer. Aí vocês vão falar, ai Pirula, pra que você está contando isso daí? Calma que vai fazer sentido no que vai ser dito, digamos assim, essa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, tá? A Constituição do Brasil, ela diz que é permitido haver ensino religioso em escolas públicas, ponto. E ele existe, tá? Ainda que o ensino religioso seja de caráter opcional nas escolas públicas, ele existe, tá? Você vai em qualquer escola pública e provavelmente vai ter algum professor de religião. Então, nada do que essa ação direta de constitucionalidade está dizendo é para banir o ensino religioso das escolas públicas, tá? Mesmo porque, para isso, teria que ser necessário fazer ou uma emenda constitucional ou uma mudança de lei, alguma coisa assim, que não é função do STF, não é função da Procuradoria-Geral da República. O que está sendo proposto aqui é com relação ao ensino religioso confessional em escolas públicas. Significa que é o ensino religioso não apenas relatar o que aquela religião acredita, mas também para defender aquilo como sendo verdade. Seria como aconteceu com a minha aula de catecismo, né, em que a professora estava falando que a Igreja Católica está certa e que as outras religiões ou outras interpretações do cristianismo estão erradas e que as pessoas deveriam ser católicas. É isso que seria um ensino religioso confessional, ou seja, você dizer, obviamente você não precisa falar mal das outras religiões que nem a minha professora fez, mas seria você pegar uma determinada religião e fazer uma aula de proselitismo daquela religião. E o que acontece? Por lei, o ensino religioso confessional é destinado às escolas particulares. Então, se eu quiser colocar meu filho na escola adventista, eu coloco ele lá e ele vai ter aulas de adventismo. Então, aí é porque eu escolhi, eu sei que isso vai acontecer com meu filho, mesmo que eu não seja adventista. Se eu quero colocar meu filho na PUC, então eu sei que ele vai ter aulas confessionais católicas, no que diz respeito à religião, no Mackenzie, presbiteriano, enfim. Nas escolas públicas deveria haver um ensino religioso laico. O que seria isso? Seria um professor que apenas diria o que acredita cada uma das religiões, o que cada uma das religiões defende, sem tomar partido de cada uma delas. Então não haveria defesa de religião alguma, haveria apenas relato de religião, né? Ou seja, como que aquela religião pensa, o que ela acredita e esse tipo de coisa, tá? Então aí seria mais uma aula até de antropologia, de história, e eu acho que isso é bastante positivo, tá? Eu acho até positivo, eu defendo que exista um ensino religioso nas escolas. Tudo bem, ele é opcional, mas enfim, desde que ele seja ensino de religiões, né? De você chegar e apontar para as pessoas as religiões que existem no mundo, não só as religiões brasileiras, mas as que estão fora do Brasil, e mesmo as brasileiras apontar aquelas que as pessoas conhecem menos, como por exemplo as religiões indígenas, ou mesmo algumas vertentes afro-brasileiras, tá? Então eu acho que isso é uma coisa legal porque você ajuda o aluno a perceber, por exemplo, dependendo de qual é a família que ele tem, ele está acostumado a ir numa igreja, está acostumado a ir numa sinagoga, está acostumado a ir, sei lá, em um terreiro, e ele vê que as pessoas, né, o colega dele, as famílias vizinhas, as pessoas da cidade têm
diferentes tipos de fé, diferentes tipos de crença, e isso é importante para a pluralidade de ideias, porque o Brasil sempre foi um país plural no sentido religioso, então é importante até para você quebrar alguns preconceitos, pelo menos exercitar a tolerância, ainda que não a concordância, afinal de contas você não é obrigado a concordar com a religião do outro, e isso inclui até os ateus, agnósticos, enfim, aqueles que não têm religião. Tá? Então, eu acho legal você ter um ensino religioso não confessional. Acho que ensino religioso confessional não deveria existir, mas quando você está falando de escola particular, meio que não há muito o que ser feito. Tá? Se eu fosse presidente do mundo, eu não deixava. Como eu não sou, deixa lá acontecer o ensino religioso confessional. Agora, quando é uma escola pública é uma coisa um pouco diferente, porque você está pegando o dinheiro do Estado, você está pegando coisas, né, do Estado para financiar, facilitar, né, dar vantagem para determinadas religiões. E o que acontece? A lei federal, ela dá aos estados a autonomia para decidir como que deveria ser o ensino religioso nas escolas. Então, dependendo do estado que você estiver, você tem o ensino religioso confessional já valendo. No Rio de Janeiro você tem ensino religioso já confessional. Então você vai numa escola pública do Rio de Janeiro, tem lá uma professora ou um professor que são ou pastores de uma determinada igreja evangélica ou eventualmente de alguma igreja protestante histórica, né, que são os presbiterianos, enfim, os batistas, essas coisas assim. Ou você vai ter um professor católico dando aula de catolicismo, um professor de espírita, né, dando aula de espiritismo. E isso vai virar uma coisa bastante bizarra, porque, sei lá, você está tendo aula de uma coisa só. É como se você estivesse tendo aula, sei lá, de geografia, e você exclui voluntariamente aulas sobre Europa. Por quê? Porque a gente não vive na Europa, a gente vive na América do Sul, então a gente só vai ter aula de América do Sul. Ou você exclui, sei lá, a Oceania. Por quê? Porque a Oceania ninguém se importa com ela, ela não faz diferença pra gente. Não é assim, né? Você tem conhecimentos gerais que é importante você saber coisas que acontecem ao redor do mundo, tal, que são diferentes. Tá? Imagina quando a gente está falando de religiões que acontecem no país, na sua própria cidade, tá? Com certeza tem uma pessoa na sua cidade que acredita numa religião diferente da sua. Não faz muito sentido você ter essas aulas confessionais, a meu ver. Mas isso já acontece no Rio de Janeiro. Quem acabou levantando muito essa bola e demonstrando muito isso foi o Túlio Viana, né? Que eu já fiz vídeos com ele aqui, ele tem um canal no YouTube, foi baseado no vídeo dele, inclusive, e na conversa que eu tive com ele, que eu estou me baseando para falar o que eu estou falando aqui. Ele fala que teve um concurso público para o Rio de Janeiro para 100 professores de ensino de religião. E como lá o Estado, né, permite que isso daí seja confessional, eles dividiram por proporção da população. Então 45 professores eram para ser de ensino de catolicismo, 35 professores de ensino de protestantismo, né, enfim, evangélicos e tal, 10 professores espíritas, 10 professores para ensino de religiões afro. Tá? E aí entra uma gama muito grande de religiões também. Porque 45% da população no Rio de Janeiro, tecnicamente, é católica, 35% é evangélica, protestante e outras vertentes, e 10% espírita, 10% segue religiões afro. Você juntou tudo isso daí e fez uma proporção igual para os concursos. Mas olha que bizarrice. Vai ter escola que você só vai ter um professor de religião de matiz africana. E a maior parte das escolas não vai ter isso, né? E vai ter um professor católico, e aí você tem outros alunos que não são católicos, sabe? Me parece uma coisa meio estranha. E assim, se fosse para adolescente, não teria tanto problema assim, porque o adolescente tem um pouco mais de cabeça para poder dividir uma coisa da outra, separar uma coisa da outra, decidir o que ele quer ou não assistir, afinal de contas é uma aula opcional. Agora, quando você está mexendo com criança, e a partir dos 8 anos isso já é válido, a meu ver, isso é uma doutrinação. Você está doutrinando crianças para uma determinada religião, que não necessariamente é a religião da família dela. No meu caso, como eu acho que a religião da família também não deveria ser empurrada goela abaixo na criança, eu acho que nem para as crianças que tenham uma conformidade com a religião da família dela, sabe? Ou seja, nem isso o Estado deveria fazer. O Estado não deveria se intrometer nesse tipo de coisa, sabe? Então, se você começa a pensar em todos os exemplos em que a religião interferiu junto com o Estado, você vê que deu merda, tá? Isso daí é exemplos históricos, exemplos atuais, tá? Você vê que os países que são teocráticos ou em que a religião está muito embrenhada dentro do país não são países na qual você provavelmente gostaria de viver. Tá? Então você tem aí o Irã, a Arábia Saudita, alguns países da África, tá? E não necessariamente muçulmanos, tá? Alguns países inclusive católicos em que você tem esse embrenhamento muito grande da igreja e Estado, e isso acaba gerando malefício. Agora a Rússia está tendo uma relação muito forte do governo com as igrejas ortodoxas russas, né? E você já vê aí que há uma mudança
né, social com relação a isso, tá? Exemplos em que também houve a negação de todas as igrejas, ou seja, em que a ausência de religião também interferiu no Estado, né, que seriam os estados ateus, que a gente tem como exemplo aí, sei lá, o Camboja, a própria União Soviética, em que também não foi bom para ninguém. Esse tipo de mistura do Estado com relação à presença ou ausência de religião, ou com relação a qual tipo de religião seguir, a meu ver, é sempre nocivo. A gente tem uma exceção aí, por exemplo, que é a Inglaterra, mas a Inglaterra foi uma teocracia por muitos anos. Tecnicamente ela ainda é uma teocracia, mas na prática ela não é mais, porque a rainha ela é só figurativa. Mas a rainha ainda é a representante oficial da igreja anglicana, e durante muitos anos isso foi um problema para boa parte da população, em que a igreja interferia ativamente na vida das pessoas com a força e coerção estatal. Então, em todos os países em que houve essa mistura, não deu certo. Tá? Então, você aí que está me assistindo, que é católico, evangélico, que é espírita, que é umbandista, que é candomblessista, que é judeu, que é muçulmano, ou que é ateu, tá? Ou que é budista, hinduísta, enfim, você deveria lutar pelo Estado laico. Isso deveria ser uma prioridade no país. Só porque a maioria é evangélica ou a maioria é católica, então você tem que enfiar a goela abaixo usando o dinheiro dessas próprias pessoas. Não é assim que a coisa deveria ser no que diz respeito à religião, e sempre que isso aconteceu, deu merda. Tá? Então, é bastante importante a gente ter essa laicidade do Estado. Agora, você fica imaginando que as escolas públicas são escolas que, em sua maioria no Brasil, estão ou sucateadas ou têm um ensino muito fraco. Tá? O que às vezes é até pior, né? Porque o aluno não está matriculado naquela escola por escolha dos pais. Tipo, não é que nem um pai que escolhe matricular o filho no Mackenzie porque ele é presbiteriano ou porque ele quer que o filho aprenda os ideais presbiterianos. A gente está falando de uma escola pública em que a maioria dos pais matricula seus filhos por falta de opção, porque é a mais perto de casa, porque é a única que tinha vaga, porque não tem dinheiro para pagar. Então, não é uma escolha dos pais também, né, esse tipo de aula, né, de religião. Ah, mas é opcional. Beleza, é opcional. E como eu falei, se fosse um adolescente, o adolescente ainda tem a capacidade de discernir mais ou menos o que ele quer fazer ou não. Ele fica zoando, ele vai pro celular, sei lá, ele vai na cantina comer alguma coisa, vai chavecar alguém. Quando é criança, não. Então digamos que você mora perto de uma escola lá no Rio de Janeiro, onde caiu esse professor umbandista aqui, né, desses 10 professores foram contratados, né, 10 eram de religiões afro, então caiu um professor de Umbanda na escola do seu filho. E você não concorda com Umbanda, você acha que a Umbanda é uma coisa horrível, você detesta a Umbanda, e você não quer que seu filho tenha aulas de umbandismo. Você proíbe seu filho de assistir essa aula. Mas digamos que os outros pais não estão nem aí, não ligam, e todo mundo tá lá assistindo aula de umbandismo, e o seu filho tá lá isolado no pátio, sem a companhia dos amigos, sem o entrosamento, ele se sente um isolado por uma proibição dos pais. Sabe? Isso pega mal, é uma coisa ruim, que seria facilmente resolvível se o ensino não fosse confessional, né, o ensino religioso. Seria muito melhor, tá, em que você teria uma aula de Umbanda sem defender a Umbanda como sendo uma religião verdadeira, uma aula de Umbanda, só explicando o que os umbandistas acreditam, e que depois ia ter aula de outras religiões, o que os judeus acreditam, o que os espíritas acreditam, o que os neopentecostais acreditam, etc. Tá? Então você teria essa divisão, essa pluralidade, que a meu ver é muito mais inclusiva do que excludente, e é muito mais vantajosa para uma sociedade saudável. Tá? Então, levando em conta ainda que o ensino não está nenhuma maravilha, né, principalmente nas escolas públicas, o que será que acontece no Rio de Janeiro? Eu não sei, eu não frequento as escolas do Rio de Janeiro, não sei como é que é, mas será que isso está gerando um malefício muito grande para as crianças ou não? Não sei, pode ser que as crianças não vejam, já que é opcional, ninguém vê, né? Os professores ficam lá falando com as paredes, ou com 2 ou 3 alunos que são mais religiosos, o resto não. Então pode ser que seja isso, mas o ruim é isso estar com a chancela do Estado, entendeu? O Estado está endossando essa atitude como sendo válida, quando na verdade isso deveria ser proibido, isso não deveria acontecer. Então, se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo do Túlio Viana, que já deixou isso muito claro, tá? Ele explica muito mais, com mais propriedade do que eu, de maneira muito mais bonitinha. E amanhã, né, quarta-feira, eu vou tentar fazer esse vídeo sair na terça-feira de qualquer jeito, ainda que saia meia-noite, mas na quarta-feira, dia 27 de setembro, vai ser terminada a votação no STF, que vai julgar essa ação de inconstitucionalidade. Tá? E faltam 3 votos. Os 3 votos é do Marco Aurélio de Mello, do Celso Mello e da Carmen Lúcia. Como tá 5-3, ou seja, tá 5 votos a favor do ensino confessional, inclusive do Gilmar Mendes, daquele careca lá que o Temer colocou lá, que eu não lembro o nome agora, esses ministros aí que são maravilhosos, né? São ministros super idôneos, super honestos, eles já votaram a favor da quebra da laicidade do Estado, dizendo que não tinha problema nenhum, dizendo que o Estado tem que ser neutro com relação à religião, mas não indiferente, o que eu não sei direito como que uma coisa tem a ver com a outra, mas enfim.
E outros juízes, eu acho que o Lewandowski votou também, acho que o Dias Toffoli votou a favor também, ou seja, só a maravilha. Eu sei que provavelmente os dois homens que faltam votar devem votar contra e a Carmen Lúcia deve fazer o voto de Minerva, e a gente não sabe ainda qual é o voto da Carmen Lúcia. Então o ideal seria que a gente conseguisse pressionar a Carmen Lúcia para fazer barulho, né? Para fazer com que ela se sensibilize para que não aprove esse tipo de medida, porque fere o Estado laico e é muito bom viver num Estado laico. Tá, o Estado laico não é um Estado ateu, como eu falei, precisa efetivamente dessa neutralidade estatal para conseguir garantir a liberdade religiosa das pessoas, a não perseguição religiosa das pessoas e também a não haver regalias a umas religiões em detrimento de outras. Então eu vou ler aqui um trecho até da ação direta que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Está aqui, ó. A laicidade estatal, que é adotada na maioria das democracias ocidentais contemporâneas, é um princípio que opera em duas direções. Por um lado, ela salvaguarda as diversas confissões religiosas do risco de intervenção abusiva do Estado nas suas questões internas, concernentes a aspectos como os valores e doutrinas professados, a forma de cultuá-los, organização institucional e seus processos de tomada de decisão. Ou seja, se você tivesse um Estado confessional, provavelmente outras confissões iam ter problemas. Imagina se o nosso Estado fosse católico. Como que os evangélicos não teriam problemas, por exemplo, para exercer sua religião? E vice-versa. Tá? Então é só imaginarem essa diferença para vocês verem. Túlio Viana também lembrou muito bem que quem começou meio que com essa bagunça toda aí foi o próprio Lula, quando ele fez aquele acordo com o Papa, do Tratado Brasil-Vaticano, e também se opõe ao regalismo, que se caracteriza quando há algum tipo de subordinação das confissões religiosas ao Estado no que diz respeito a questões de natureza não secular. Por outro lado, a laicidade protege o Estado de influências provenientes do campo religioso, impedindo todo tipo de confusão entre o poder secular e democrático, na qual estão investidas as autoridades públicas e qualquer confissão religiosa, inclusive a majoritária. É importante que o Estado seja laico para a gente conseguir viver em liberdade, e ainda que a gente seja um país de maioria cristã, é importante que o Estado seja neutro com relação a isso, justamente para preservar o direito dos cristãos de continuarem sendo cristãos. Então, se imagina se um belo dia sobe um presidente que é espírita, por exemplo, eu sei que o espiritismo também é cristão, mas enfim, ele é visto como uma doutrina diferente das outras, das tradicionais. Então imagina que sobe um presidente espírita e ele começa a tirar direitos dos cidadãos católicos ou evangélicos, porque, sei lá, porque ele tem raiva deles. Isso ia ser muito negativo, isso ia ser muito ruim. Tá? A mesma coisa se um presidente ateu resolve fazer isso. Então o importante é você manter essa neutralidade, tá? Não dando benefícios para nenhuma delas e principalmente não dando benefícios pagos com dinheiro estatal. Eu sei que tem um monte de coisa errada acontecendo no Brasil, eu sei que o Estado laico ele é sangrado diariamente no Brasil com uma série de coisas, eu sei que você não tem fiscalização, então mesmo em estados em que o ensino religioso não é confessional, um professor ou outro às vezes faz proselitismo religioso, aí a gente entra até naquela história da escola sem partido, né, que eu já discuti em vários vídeos aqui, em que efetivamente o professor não deveria usar o seu tablado como púlpito para fazer propaganda partidária, né, desse ou daquele partido, desse ou daquele político, seja glorificando, seja demonizando. Isso nunca deveria acontecer numa sala de aula, especialmente numa sala de aula pública. Se vocês forem ver o meu ponto de discordância com a Escola Sem Partido é porque era um projeto mal escrito, era um projeto que deixava muita ponta solta, que não definia exatamente o que era essa coisa, ele não era atido apenas a doutrinação partidária, ele era um pouco mais amplo do que isso e poderia dar margem à dupla interpretação para um monte de coisas, e também com relação à prioridade, né? Eu não acharia que isso seria uma prioridade para a reforma do ensino atual. Porém, uma vez que tinha sido proposta a lei, eu dizia que isso tinha que ser votado e tinha que ser julgado dentro daquilo que fosse mais adequado, mas eu achava que a lei tinha que ser reescrita para deixar um pouco mais claro o que ela queria dizer, para evitar censura em sala de aula, que é uma coisa que poderia acontecer. Tá? Do mesmo jeito que agora, essa questão da laicidade no que diz respeito ao ensino religioso, você poderia até dizer que isso não é uma prioridade no momento, porque o ensino público está uma bosta, então tanto faz o que as pessoas, às vezes a aula de religião é a aula que mais o aluno vai ter o que aprender do que nas outras aulas que nem tem professor, ou que o professor não vai, ou o professor não sabe o que está falando, mas já que levaram isso daqui como uma ação de inconstitucionalidade, isso vai ser votado no STF, então isso já está acontecendo, então não custa nada você fazer força para que o melhor para o país seja votado. E o melhor para o país é que não exista confessionalidade no ensino religioso em escolas públicas, tá? E sim que o ensino religioso seja um ensino de religiões e que várias religiões
possam ser ensinadas para os alunos, mas não uma em cada escola separado, e sim todos na mesma escola, de preferência não fazendo proselitismo de nenhuma delas, não dizendo que essa é a certa ou aquela é errada, porque aí pode ter um aluno muçulmano, pode ter um aluno judeu, pode ter um aluno budista, pode ter um aluno, sei lá, taoísta, e a gente não ia ter professores para representar isso daí, aí, enfim, gera uma bagunça. Eu acho que o ideal mesmo é você deixar isso laico, é você evitar esse tipo de coisa. Se vocês tiverem como pressionar, né, esse tipo de votação, para que a Carmen Lúcia e os outros dois que ainda não votaram possam se sensibilizar com relação a isso ia ser bom. E se amanhã, quando você estiver vendo esse vídeo, já tiver rolado a votação, dependendo do resultado, serve de aviso às pessoas, né, seja para festejar, caso o resultado seja parecido com o que eu acredito, seja para lamentar, caso não seja isso. Tá, e deixo aqui o vídeo do Túlio Viana explicando sobre isso, que é muito bom. Beleza? Então é isso aí, eu agradeço vocês que ouviram até aqui. Um abraço e falou!